Já conhece, né? Ricardo. Pessoal, a previsão daí, então, de PA e PVC. Oi, gente, vou falar sobre a interpretação de curvas de PA e PVC. Meu nome é R1, eu sou R1. A agenda... Ai, não consigo. Eu vou fazer uma breve introdução, bem rápido mesmo, depois falar um pouco mais de PAI e finalizar falando rapidinho de PVC. Sim, é um laser. Laser que passa, esse ponto. Obrigada. Então, tem esse artigo que mostra sobre como monitorizar os pacientes críticos. Tem esse algoritmo simples de pacientes chocados de como começar a monitorização, né? Então, você começa com uma avaliação clínica, pode fazer um eco, medir o lactato e sugere infação central, principalmente quando você está titulando droga vasoativa, e passar um catéter arterial para, em uma situação de PA mais lábio, ter uma PA mais fidedigna, e esses catéteres permitem algumas outras informações na hemodinâmica, como o PVC, e além de uma PA mais fidedigna, ter uma variação da pressão de pulso que pode ajudar no manejo. Aí, em pacientes que são refratários a isso, ou que têm síndrome de desconforto respiratório agudo, eles sugerem avançar na monitorização, pensando em Swan-Ganz ou outros tipos de monitorização do débito cardíaco. E aí, falando de PAI, basicamente é um padrão ouro para medir pressão arterial em pacientes instáveis, e você coloca catéter dentro da artéria diretamente, e esse catéter se liga a uma tubulação que tem solução salina dentro, e essa solução transmite a onda que está dentro do sangue do paciente até o transdutor, que fica aqui no meio, que é formado por um diafragma e 4 resistores. Então esse diafragma capta a energia mecânica das ondas e transforma em energia elétrica, que aparece através desse cabo no monitor, formando as ondas de PA. Aí também essa solução salina está pressurizada a 300 milímetros de mercúrio. E aí indicações, como eu falei lá no comecinho, em pacientes instáveis, com PA mais lábio ou que precisa titular droga vasoativa, e também em cirurgias grandes que a gente prevê instabilidade, e como a gente consegue colher uma gás arterial, a gente também usa quando precisa titular a ventilação mecânica e precisa colher muita gás. Também a indicação de PAI, pacientes com obesidade mórbida ou com FA, que a PNI fica um pouco mais imprecisa. As contraindicações são mais relacionadas ao sítio local, que podem levar a complicação isquêmica infecciosa e sangramento, como plaquetopenia, enfim. Os sítios possíveis são vários, mas principalmente radial, femoral e braquial são os que mais usamos. E aí, para configurar PAI, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. Então, zerar é diferente de nivelar. Zerar seria você colocar a pressão atmosférica como sua referência, e nivelar você considera o seu ato direito como esse ponto zero de referência. Então, para zerar, você fecha para o paciente, e você abre aqui para ar atmosférico, e você aperta aqui no monitor zerar PAI. E nivelar é você colocar o transdutor no eixo flebostático, que seria o ponto entre o quarto espaço intercostal e a linha axilar média, que seria o nível do átrio direito. E aí outros conceitos são ressonância e damping. Ressonância, eles dizem a respeito de amplitude das ondas. Então, ressonância é quando duas ondas com a mesma frequência se encontram e aumenta a amplitude. E o sistema de tubulação tem a sua frequência natural, que oscila quando é perturbada, e quanto mais longa a tubulação, essa frequência natural desse sistema diminui. E aí tem mais chance de você
fica semelhante à onda de pressão, que já tem uma baixa frequência, e aí amplificar a onda. O damping, traduzindo, é amortecimento. Então, ao contrário da ressonância, ele é mais resistivo à oscilação. Então, ele amortece a onda, deixa a onda com menor amplitude. Então, o coeficiente de damping, quanto maior é o coeficiente, maior é o amortecimento. E aí, então, a gente faz um teste de onda quadrada, ou teste de resposta dinâmica, que a gente testa se tem um overdamping ou underdamping. Aqui, a gente faz um flush que deixa o transdutor experienciar a pressão da solução salina, tá, de 300. E aí, até voltar à linha de base, ele tem um pouco de oscilação. E aí, essas oscilações devem ter um tempo curto entre elas e ter duas oscilações e ter um nó dicrótico na onda, isso já é um pouco mais de ter um damping ideal, vamos dizer assim. Aí o overdamping seria um amortecimento muito grande, então a amplitude das ondas fica menor. Com esse teste, a oscilação é muito menor. E acontece quando tem coágulo no catéter ou bolha de ar. E aqui a gente já não vê o nó dicrótico. O underdamping seria quando tem pouco amortecimento, então as ondas ficam com amplitude muito maior, e quando, antes de voltar à linha de base, tem muito mais oscilação que duas oscilações. Tanto em over quanto em underdamping, a pressão arterial média é mantida. E aí, falando um pouco da onda em si, a onda do eletro é a representação elétrica da contração cardíaca, e a onda da pressão arterial seria a representação mecânica. E depois do R, que demora 120 a 200 milissegundos até começar a ascensão sistólica da onda de pressão. Isso porque tem um tempo entre a estimulação elétrica até a contração cardíaca e começar a gerar as ondas de pressão, e também porque a gente está medindo através de uma tubulação mais longa as ondas têm que percorrer toda a tubulação até chegar ao transdutor. Esse é o formato de onda, então a gente tem uma porção que mostra a sístole, separada pelo nó dicrótico e a diástole. Vendo cada parte da onda, tem a ascensão sistólica, que aqui é o pico, que mostra a pressão sistólica, aqui o declínio, aqui o nó dicrótico, perto da aorta isso mostra mais a abertura, o fechamento da válvula aórtica, e aqui a diástole. Então, aqui é a PAS, aqui PAD, a área sob a curva, ela calculada mostra a PAM, e pressão de pulso é a diferença entre a sistólica e a diastólica. Aqui esse esquema só para mostrar que em diferentes pontos da aorta o formato da onda é diferente, e são algumas coisas que interferem no formato de onda. A complacência arterial é a habilidade de estender, assim, falando bem simplificadamente, e é uma característica mais importante nos grandes vasos como a aorta. E aí, à medida que a gente vai do centro para a periferia, as artérias perdem a complacência, e isso faz com que tenha mais reflexão de ondas a partir dessas artérias, e aí, com essa reflexão, as ondas se somam aqui, e a pressão sistólica de pico aumenta um pouco, à medida que a gente avança para a periferia. Não só isso, mas a aterosclerose e outras coisas que mexem com a complacência podem interferir no formato da onda. E tem a resistência vascular periférica, que é uma característica mais importante em arteriolas mais distais, e tem uma influência grande do raio do vaso, e eles influenciam mais na parte da diástole, mas não só. E tem o volume sistólico, que eu vou mostrar na imagem seguinte. A contratividade é um pouco mais controverso no que diz respeito à ascensão sistólica, tipo, de deixar mais inclinada, assim, a contração é maior, enfim, mas também tem sua influência no tamanho do pico sistólico. Então, aqui, a influência de cada elemento no formato. O volume sistólico, quanto maior o volume sistólico, fica maior o tamanho da onda, mas mexe mais com a pressão sistólica. E aqui, não sei se dá para ver a cor, mas quanto maior a complacência,
menos ondas refletidas e a onda fica menor. Quanto menor a complacência, que é o caso da aterosclerose e ondas distais, maior é o tamanho da onda. E aqui, resistência vascular sistêmica, que mexe mais aqui na parte da diástole. Aqui só mostrando na ordem o que acontece ao longo do centro para a periferia. A primeira imagem que é a aorta, depois a cara femoral aqui, o pedioso, começa a aumentar a amplitude das ondas e aumentar o pico sistólico, tanto tem esse efeito da complacência arterial, e aqui também é a mesma coisa, mas na artéria aórtica e radial. E a gente vê que tem uma menor amplitude da onda na aorta, porque tem aquele efeito de Windkessel, que é um pouco maior na aorta, que seria basicamente pelo fato de ser bastante elástica a aorta, quando tem a sístole, um pouco de energia é armazenada para meio que estender a aorta, e aí na diástole essa onda de pressão vai para a periferia. Aqui só um exemplo que não achei imagens muito boas, mas de anormalidade da PAI. Aqui é um paciente com miocardite, que tem falência de vé, aí a gente tem o pulso alternans aqui embaixo. Aqui outra imagem que meu amigo mandou durante o internato no PS Lapa, ele que colou aqui, mas só para mostrar que na inspiração teve queda aqui da pressão, isso pode sugerir pulso paradoxal, ou no caso era um tamponamento cardíaco. Falando um pouco da variação de pressão de pulso. É calculado por essa fórmula aqui, e dá para você calcular só vendo o monitor. E tem estudos que mostram que a variação de pressão de pulso pode predizer o de responsividade, mas tem algumas limitações. Pacientes têm que estar em ventilação mecânica com volume corrente maior que 8, não pode ter arritmia, enfim. Eles sugeriram um corte de 13%, PPV maior que 13% para sugerir fluido e responsividade. Mas, como eu falei, tem limitações, principalmente no que diz respeito à frequência cardíaca, arritmias, que também influenciam na variação da pressão de pulso, e também na ventilação mecânica, expressão espontânea, volume corrente, essas coisas. A análise do contorno de pulso é uma forma de medir débito cardíaco. Então, a partir do formato da pressão, da onda de pressão, você infere, você calcula o volume sistólico, o débito cardíaco e tudo mais, e não precisa ser um cateter arterial necessariamente para obter essas imagens, pode ser feito por outros métodos, como esses daqui de cima. E a partir disso, existem vários algoritmos calibrados ou não que levam a estimar o débito cardíaco. Aqui, basicamente, não vou falar de todos, até porque eu não sei, mas o fundamento é que eles partem do fundamento de que a porção sistólica da onda é diretamente proporcional ao volume sistólico e inversamente proporcional à complacência arterial. E aí, a partir disso, eles calculam tudo. E aí, as limitações, só da análise do controle de pulso, tem muito risco de under e overdamp, e isso acabar alterando as medidas e o débito cardíaco, até porque quando não tem um nó dicrótico, eles não conseguem ver a pressão sistólica, então fica prejudicado a análise do débito cardíaco. Tem a influência da complacência arterial, que em crianças que têm maior complacência arterial não é validado, e também tem, quando o tônus vasomotor altera muito rapidamente, eles não conseguem avaliar. Agora, a pressão venosa central. Basicamente, a pressão na veia cava superior. A gente consegue estimar a partir dele a pressão do átrio direito. E aí, ela ela é determinada pela interação, que é a função do retorno venoso, essa primeira imagem, que é o fluxo ou débito cardíaco, e PRA, que é a pressão no átrio direito. Então, depende dessa interação. Então, o PVC pode ser baixa quando tem
mesmo quando tem volume normal, quando a função cardíaca é muito boa, ou quando o volume é baixo em pessoas com função cardíaca normal, e pode ser alta quando o volume é normal, mas a função cardíaca é ruim, ou quando tem muito volume em pacientes com função cardíaca normal. E aí, como média, basicamente a mesma coisa, que PA invasiva, e também tem esses parâmetros, essas configurações de ressonância, tem que zerar também a zero a pressão atmosférica e nivelar também ao eixo flebostático. E aí, alguns cuidados na aferição. O catéter geralmente é o catéter central que a gente coloca, e o local não faz muita diferença em pacientes em supino que não tem hipertensão abdominal, ser cervical ou femoral. Tem influência do PIP, então a gente quer medir a pressão entre a atmosfera e a pressão do vaso. Aqui a gente está medindo a pressão intramural, seria a diferença da pressão do átrio direito e a intratorácica. A gente tenta meio que zerar a pressão intratorácica, medindo no final da expiração. Aí em pacientes em ventilação mecânica tem esse componente da pressão intratorácica, aí cada 10 de PIP aumenta 3 em PVC. Aí, falando aqui das ondas propriamente ditas, a onda tem três ondas e 2 descensos aqui na onda da PVC, que representa a pressão arterial direita. Então, a onda A quer dizer que é a contração atrial, então está relacionada à onda P, do elétron, que C é quando começa a contração ventricular e a tricúspide meio que sobe e aumenta um pouco a pressão do átrio. X é quando tem a contração do ventrículo, propriamente dita, e a tricúspide tem um movimento de descida e também tem um relaxamento do átrio direito que contribui para essa queda. E depois tem o enchimento passivo do átrio esquerdo, átrio direito representado por V, já com a tricúspide fechada, e Y é quando abre a tricúspide, tem a diástole, que é basicamente a mesma coisa, só escrito. E as formas anormais. Como a onda A representa, está ligada à onda P, quando tem FA, que se não vê a onda P, se não vê a onda A, em casos de sobrecarga de pressão de átrio direito, como hipertensão pulmonar ou estenose tricúspide, você pode ter uma onda A mais proeminente, e tem essa onda em forma de canhão. Aqui. Quando tem algumas arritmias, como ritmo disjuncional ou TB. E o importante aqui é a onda V, que fica mais proeminente quando tem insuficiência tricúspide, porque quando você relaxa o átrio e está enchendo o átrio passivamente, tem o jato regurgitante que interfere, e é isso mais importante. E aí, falando de valores, PVC, o ideal é você medir aqui o ponto Z, que é pressão de enchimento final de ventrículo direito. Quando está baixo, então pode refletir hipovolemia, venodilatação, ou também a contração, a função cardíaca boa em pacientes com volemia normal também. PVC alto pode ser tanto pela retenção de fluido, quanto pela falência de VD, ou PIP alto, pode ser por tamponamento, pneumotórese hipertensivo e tudo mais. E aí, quanto a PVC tem relação com a pré-carga, ou se é um bom preditor de fluido e responsividade. Vários estudos mostram que não. Isso porque a PVC depende de muitas variáveis que, então, pode ter over e under dumping, pode ter efeito da calibração, mas também porque quando a gente, nesse caso, a gente não está considerando a função cardíaca, a contratilidade e tudo mais. E aí a gente poderia usar PVC para ter, por exemplo, em cirurgias, ser um variável de segurança. Então, quando está aumentando muito e muito rápido, você vê que tem uma falência de VD, ou você está dando muito volume, mas não como um parâmetro, um alvo terapêutico a ser seguido. Também ajuda no diagnóstico da disfunção de VD, para avaliar a resposta ao tratamento de disfunção. Acho que é isso. Tá.
Oi? É o da PVC. Pessoal da PVC. Não. Que eu vi? Não. Hum. Como fazer isso? É que eu não sabia analisar. Aí eu queria estudar para Você tem visto essa pessoa muito PVC? PVC eu nunca vi. Você nunca viu. Tem visto tudo que a gente vai. A sua aula foi ótima. Mas aí, você vê as pessoas falando do PVC, alguém comenta e aí você fala: não, eu não gosto de PVC. Mas por que eu gosto? Fala, não, porque se eu estou lá, acho que é para eu gostar. Porque se fosse ótimo, as pessoas estariam usando todos os dias. Aí quando alguém pergunta: por que você não gosta? Aí você faz aquilo. E é eu tirei isso, tá? Então, eu vejo lá na segurança e você estudou para isso. E aí, com essa ideia, foi muito legal. Eu queria, até para vocês tivessem pensar junto, assim. Criticar a PVC é fácil. É meio chutar cachorro morto. Ninguém faz, você vai lá, é uma bosta, ajuda a aprender a exportar o ovo, não ajuda, não serve para nada. E entender por que ele é ruim, que é algumas coisas que você trouxe explicações, talvez quando usasse, não vou colocar só para você, fica à vontade de comentar, mas eu não quero comentar. Mas eu vou. Já na PVC, aí a gente vem para o da PVC, que é uma quantidade, pode ser um uso dela de outra maneira, e também para as pessoas que têm esse ponto aí. Mas aí, por que a PVC é ruim? Por que a gente usava a PVC? Eu quero pegar alguém que usou o PVC na infância. Paulo que a gente já viu na infância há muito tempo atrás. Antigamente, o PVC era média. Você não liga. Por que o PVC não pode ser média? Por que ela era média? Antes do por que ela era média? Isso você entende por que os outros estavam de média? Porque PVC acaba vindo a parte do retorno venoso da hormônio. Ela era uma meta. Para avaliar o retorno venoso, talvez avaliar se eu conseguiria otimizar o retorno venoso. E retorno venoso é igual ao quê? Tem alguma coisa que chega no coração direito e não é ejetado pelo coração esquerdo? Tem como chegar no direito, desaparecer pela boca e sair menos pelo esquerdo? Tem. Então, assim, o que vem que retorno venoso é igual ao débito cardíaco. Tá? Isso é fato. Tem as brônquicas que passam, o edema agudo. Tem um pouquinho, mas é a mesma coisa. Então, se eu otimizar retorno venoso, é igual a otimizar débito cardíaco. A PVC é uma maneira de otimizar débito cardíaco. Isso é claro para todo mundo? Você falou sim, você falou um não. Você falou sim? Circular é o melhor, porque aí você vê o que está na onda. E aí, os três, então, idosos da sala, tá gravando. Tá. Então, Nervoso aqui. secretarismo. Então, Acho que assim, a minha influência há muitos anos atrás. O único contato que eu realmente tive de alguém comentando sobre PVC na faculdade foi um neurocirurgião falando sobre hipertensão intracraniana e ele queria dizer sobre justamente fluido responsividade, congestão venosa, e ele falava de usar a PVC para isso. Para ver pré-carga, isso como um surrogate de quanto o paciente está ou não congesto, né? Quanto ou não ele tem muito no tanque, falando de Fórmula 1. Não, porque se vocês não gostam, que deve ser. o PVC não é um bom preditor de pré-carga. Porque não faz sentido. Vamos lá. Se a pressão dentro do ventrículo direito está baixa, o lado direito, que é uma passagem direta para o ventrículo direito, se ela está baixa, quer dizer que você não tem muito volume lá dentro. Então, se eu der mais volume, eu vou aumentar essa pressão. Então, eu vou aumentar a pré-carga desse ventrículo direito. Se eu aumento a pré-carga, eu melhoro a sua carga. Não faz sentido.
Tá, aí eu consigo pensar em algumas limitações a ser tão linear assim. O primeiro deles é que a função do ventrículo esquerdo, se não for boa, por mais que se otimize o lado direito, o lado esquerdo tem que estar bom. Foi boa. Mas você está me passando a perna. E Você falou que se não for do direito da mão, você falou que esquerda vai trabalhar o direito. Mas por que o direito por si só isso não é bom atrás? Não, ele responde mal. Então, agora estão as pressões muito altas, o lado direito pode estar uma pressão baixa, não pode ser um bom competidor de olhar. Cabe mesmo no volume. Mas por que é isso? A PVC de 2 é uma pegada baixa. Eu vou fazer mais. O PVC não é um competidor de pegada. Sim, mas ele leva mais para o VE, mas ela não considera contratilidade. Faz sentido. Isso é uma coisa. Tem outros elementos na forma. Então, posso estar errado, né? Mas talvez ter outros elementos na fórmula que a gente não está considerando, tipo pressão média de enchimento e a resistência venosa em si. O que é isso? Então, que fórmula? A fórmula do venoso, né? Isso. Como é que é? Você tem uma fórmula do venoso? Coloca lá, olha aqui. Ah, não. Eu posso falar. Vou falar errado, você colocar. Você quer que eu coloque? Desculpa, não era. Eu me senti mal agora. Senti mal, eu posso colocar. O Rodrigo fala, só escreva. Não, deixa com ele, porque ele vai falar. Eu posso escrever. Eu acho que seria. Quando não tivesse fluxo, ele exerceria nos vasos, né? Então, em teoria, seria tipo, logo na parada ou na morte. Tá, nossa pressão, quando ela vai a zero? Quando a gente está. Ela nunca vai a zero. Ele tem alguma pressão muito baixa. Claro, você. Não, é que não tava pegando o que você tava ouvindo, entendeu? Por isso. A pressão da gente tem a pressão que fica nos vasos quando não tem, quando não tem fluxo. Mas o nosso corpo não tem fluxo. Como é que o tudo venoso é isso? Como que volta a sangue? Como que a gente aumenta a pressão mais de enchimento? O volume estressado. Uma vez que aumenta o volume estressado, se você estica para ele do lado, ele estressa e somente o enchimento. Menos a pressão de direita que é a PVC, sobrando o venoso, que é isso que você falou. E aí? Então, quais são os outros componentes? Resistência. Desculpa, Bruno. Resistência venosa. Esse cara vai ouvir. O venoso é principalmente nem resistência direita sobre resistência venosa, que são os grandes lados. Normalmente, situação. Que componentes é esse que a PVC não está levando em consideração? Eu acho que ela seria um substituto da pressão do ato direito, né? Então, a gente estaria avaliando somente a pressão do ato direito. Então, pressão média de enchimento e a resistência venosa, a gente não estaria avaliando pela PVC. Então, se a gente der volume e aumentar a pressão média de enchimento, que aumentou a pressão volume estressado, eu tinha visto uma PVC baixa, dei volume, aumentou a pressão média de enchimento, aumentou o volume estressado, isso aumentou o volume venoso, o raciocínio não fez sentido, não fez? Sim. Agora, se eu der volume e eu não aumentar a pressão média de enchimento, e aumentar a pressão de ato direito, ou seja, era 2, eu dei volume e foi para 10, o que eu fiz no negócio? Caiu. Então, eu usei uma PVC baixa, dei volume por causa disso, caiu. Então, ela reflete volemia. Não necessariamente aqui, no valor venoso, isso já não tem uma influência por si só. Além disso, o que é precário? Como vocês definiriam a precária? Bom, Tem a... Deixa o Barreto falar. Eu falei, mas... Tem a definição também de ser a pressão de estresse, né? Que seria o intraventricular com a transmural, no caso, né? Seria intraventricular e... A gente vai falar de então, é a pressão transmural no caso, na sístole.
Sim, sim. Ela vai ser distribuição Perfeito, no sim. final da diástole. Então, no final da diástole, qual que é a pressão que está sendo exposta a essa parede aqui? Aí a PVC, eu estou medindo isso daqui, que representa a pressão que está aqui dentro. A pressão que está aqui dentro reflete a pressão que está sendo exposta a essa parede? Uma parte, sim. Não, fala o quê? Então, eu posso ter uma aqui, e aqui tem o pericárdio. E aqui tem a pleura, que geralmente reflete essa pressão. Então, em geral, a pressão central vai ser um reflexo disso aqui. Se isso aqui estiver baixo, vai ser alto, você tem uma pressão central alta. Então, se for presente, é o que vai definir. Então, a PVC ela não reflete por si só pré-carga. Se ela não reflete pré-carga, não tem como dar volume baseado em PVC. Ela não reflete volemia, porque vocês viram lá na de retorno venoso. Então, em geral, a gente parou de usar a PVC nesse contexto. Mas a PVC faz sentido em muitas coisas assim. Onde que ela faz sentido? Agora sim, Paulo. Onde que você usaria a PVC e falar assim, eu defenderia com unhas e dentes? Bom, acho que se quiser, você que voltou da Austrália, eles usam pra caramba. Eles monitoram em todo mundo. Bom, acho que como conceito de para avaliar volume pré-carga, não. O que eu vejo ser usado, assim, até vi no SAM, eles gostavam muito para avaliar a função de VD. Você consegue ajudar a titular no doente que tem uma disfunção de VD, você tem um coração que começa a melhorar, você vê uma PVC que está caindo, isso é um sinal que fala a favor de que esse coração está melhorando. A mesma coisa você pode usar no sentido contrário. Então, as pressões intraventriculares avaliam o cardíaco. Como é que é esse estado aqui? Filipe 1? Normal. Filipe 2? Filipe 3? Filipe 4? Existe a descrição de uma fala, ele começa a aumentar as pressões. Se ele aumenta as pressões, a gente vai ficando congesto. Chega uma hora que ele não consegue mais contrair, aí cai a cardíaca. Então, no final das contas, quando você começa a cair as pressões, quer dizer que as câmeras trabalham melhor e você consegue melhorar o fluxo sanguíneo. Quando você gera fluxo, pressão. O melhor da cardíaco, a melhor função muscular é muito baixo de pressões. É o cara que consegue detectar com facilidade. Então, esse é o cara que, quando você vê uma PVC caindo, reflete na melhor de performance cardíaca. Então, são as coisas que outra coisa. Acho que talvez para não dar mais volume, se eu estou em dúvida, se fosse uma PVC muito alta, não daria volume. A PVC de 12, de 15, geralmente acima de 10, tem alguns que são mais de 13. Eu não sei se ele ele tem um sinal de intolerância a volume muito maior. Porque já tem a pressão aumentada. Se eu der mais volume, aumentar mais a pressão do lado direito, pior ainda mais, vai aumentar o outro. Então, uma PVC alta, ela é um ranço para o volume. A baixa não quer dizer que precisa, tem outros fatores. Mas quando ela é alta, a música você faz o quê? Não, para aumentar muito a pressão do enchimento, a matéria não precisa. Então, a PVC alta é um alto de volume. Um indicador de não resposta ao volume de tolerância. Então, não uso ela com valores baixos, mas os valores altos são fortes. E os valores que estavam ruins, eu fiz algum medida e eles caíram, eles mostraram que agora esse coração consegue gerar um fluxo melhor com pressões mais baixas. Então, isso que dá uma performance cardíaca. E tem mais uma coisa que eu acredito que vai 6. Mas acho que na mesma linha de cirurgia cardíaca, tipo, o paciente tamponou, né? Tipo, ele chocou, enfim, não sei o que está acontecendo ainda. Daí, tipo, se a PVC dele que tava, subiu um monte, acho que juntar com outros fatores, se o débito de dreno caiu, enfim, acho que pode ajudar. Isso eu acho que eu vou falar em cirurgia cardíaca também. Isso é uma maneira de ter função cardíaca. Não, a PVC, que ela começa a subir um monte, ela mostra que o coração está riando. Inclusive, não raro, quando você vai ver cirurgia cardíaca, a monitorização mínima que ele sai é uma PAI central. Por que o central a PVC ajuda? Então, o coração está funcionando bem, a PVC está baixa. Se ele começou a subir as pressões, a PVC gera um cardíaco. Isso é horrível. Então, ao invés de pensar em o cara está estruturando, e agora ele está mal confundido, você começa a ver uma coisa subindo, você faz uma coisa objetiva, isso é sinal. E aí a PVC ela sugere também, sugere cardíaca. O que é a síndrome?
Antes do cara chocar e ficar com poder sobre aí você carrega, o que a gente viu? O cara com 60 e fica botando isso. E a gente está examinando o cara e fala assim, tem um barco. Cara, você está um pouco estranho. O que a gente vê aqui? Os sinais de baixo débito? Os primeiros sinais de baixo débito. Náusea, vômito, que começa a ficar largado. Se for náusea, vômito primeiro. Porque eu considero esses sinais mais precoces. Isso é mais precoce. E é precoce pra caralho mesmo. Tá, Por congestão. Por que só congestão e não congestão cerebral? Aí tem um conceito lá da resistência, no caso, eu não sei se eu estou extrapolando, mas se a gente considerar que tem uma massa por fora do parênquima, quem vai definir o fluxo não seria a PVC com a pressão média, seria essa resistência da massa com a pressão. Os conceitos de Lund, por isso que eles consideram, assim, se a PVC estiver baixa, deixa a cabeceira baixa. Não sei se é isso que você queria se perguntar, mas... Mas ele faz sentido. Mas por que não os outros órgãos? Por exemplo, o cérebro foi o que inventei, mas não é raro, a gente vê um paciente com C, mas você está certo, não pode dizer, né? Mas você não acha que a primeira vez que você vê a creatina, ele vai de 1 para 1,3, o cara está muito estufadinho, é meio disposto. Assim que é o som, pode ser aumenta a pressão abdominal. Pode ser. Mas, em geral, quando ele aumenta a pressão abdominal, isso é causa e consequência. Geralmente, você aumenta a pressão e ele vai vomita, ou o cara começa a estufar e aumenta a pressão. Os tipos, Só, Zé, todo mundo entendeu a pergunta. Na verdade, eu estou querendo dizer assim, o que trata intestinal e rim só para o primeiro na insuficiência cardíaca? Não sei, arteríolo, depois faz arteríolo diferente. E o intestino é a mesma coisa, só que aí ele vai para a porta. Então, um sistema de alta resistência. uma hora que você vai fundido, ele precisa chegar a sangue e sair sangue. Se você não chega a sangue, não está fundido. Se você aumenta a pressão venosa, você também não consegue gerar pressão. E qual que é o órgão que tem 2 sistemas capilares? Então, são os 2 órgãos que o rim, ele passa pelo glomérulo, ele sai, pelo glomérulo, e tem a ligação arterial propriamente dita. E aí o intestino, porque ele tem a absorção do intestino e tem a questão hepática, propriamente. E tem depois ele tem o sistema próprio de fibra. Então, você tem 2 resistências em série. Então, você tem uma congestão venosa, onde você tem 2 resistências em série, é o lugar que sofre mais. Então, a PVC, às vezes, ela te ajuda a entender perfusão orgânica. E aí, o número te dá um número para criar. Então, eu estou botando aí se a PVC subiu, você tem uma estase venosa, e logo, leva para de baixo, estase venosa, isso é assim. Ou, às vezes, o que a gente chama não monitora, é uma creatina que começou a subir. É o cara que estava bem e começou a ficar meio encaixado, vomitando. Isso sugere uma congestão venosa. Aí, talvez, você tiver um sinal, você pô, realmente, a PVC dele vem piorando. Aí, é um cara que tem que dar o tratamento diurético? Talvez sim, talvez não. Mas é um cara que tem melhor performance cardíaca. Melhor performance cardíaca pode passar por diurético, pode passar por pós-operação, pode passar por tudo que seja. Então, isso foi muito claro quais são as limitações e os benefícios. A comunidade de volemia, a volemia tem um pouquinho mais de medo de falar que ela é boa para ver volemia, mas a forma que você apresentou agora foi muito boa. Eu pensaria muito onde que ela vai mal, porque as pessoas defendem, e aí não, as pessoas não defendem mais. Né? A definição é avaliar volemia, talvez eu não sei se ela é ótima. Avaliar pré-carga, eu acho que ela não é boa, porque tem outros fatores associados. Avaliar resposta a volume, que é PVC baixa, muda volume, PVC alta, não muda volume. Ela é médio, porque PVC baixa não fala para o dado, PVC alta fala para o dado. Esse aqui não é ótimo. Em contrapartida, ela traz respostas fisiológicas, que é avaliar a performance cardíaca, falar para caindo, isso é bom. Avaliar o limite, o teto para não dar volume, isso é uma coisa boa. E avaliar a perfunção orgânica. E quando a gente estuda ela com o número, somente dos órgãos que sofrem mais, com resistência maior, que seria. Então, assim, ela ajuda a gente, então ela tem seu papel. E a gente poderia ver a resposta ao volume, que aí é o delta PVC.
tanto o delta PVT pode ser utilizado, como você falou, não pensar no valor isolado, pensando também, extrapolando para a ideia da fluidez responsividade, quando a gente utiliza monitores não calibrados de contorno de pulso, que é não olhar o número em si, mas olhar a variação desse número. Então, o que se defendeu talvez é abandonar a PVC como valor isolado e começar a olhar para a variação da PVC quando você dá, por exemplo, o volume. Tem as curvas do retorno venoso, de uma forma ou outra, elas interagem com a curva também de Frank-Starling, e você aumentar o retorno venoso, por você aumentar, no caso, chegando a você aumentar a quantidade de volume que chega do lado esquerdo, isso poderia providenciar um melhor débito cardíaco. Então, grandes variações de volume na curva de PVC talvez pudesse refletir aí uma resposta a volume. Seja um pouco mais específico, para a gente estar no dia a dia. Amanhã, ou hoje à tarde, daqui a 5 minutos, a gente vai colocar uma PVC no paciente e a gente vai olhar o que para ver se ele está evoluindo ou não. Eu não lembro o valor do delta. Não precisa ser o valor exato, não precisa ser o valor exato, mas o que a gente vai olhar, como que a gente precisa, é isso que eu quero saber. Ah, sim. O que eu vou olhar? Porque entendi o que você quer dizer. Ao invés de olhar o valor absoluto, eu não vou olhar PVC de 8, 12, não do volume. 2 do volume. Isso criticamos e você criticou. Mas o que você está me sugerindo, eu concordo, então eu quero ver a variação da PVC. É que variação? É variação ao longo de depois que eu li volume, a variação junto com o ciclo respiratório, a variação com o débito cardíaco, que variação? A variação depois que você deu volume e também a variação com o débito cardíaco. Essa segunda me faz mais sentido. E a primeira, depois que eu dei volume, se eu dei, estava em 8, aí eu dei, foi para 15, O que acontece? Então, se você... O retorno venoso é representado pela curva bifásica ali, né, de reto e barra descendente. Quando você aumenta a PVC, dependendo dos estados, que também tem outras interações da função cardíaca, como tem a curva da direita, você aumentar o retorno venoso dando volume, lembrando que você tem dois compartimentos, tanto o tamanho do tanque quanto o quanto tem de líquido dentro dele. Se você não variar o tamanho do tanque e você encher com mais líquido, você eleva aquela curva ali, né, enfim, tem do high PVC ali, que você aumentou a interseção entre a curva de função cardíaca e da curva de retorno venoso. Então, dependendo da altura que ele tiver aquilo, você fazer esse volume, como é o caso da curva da direita, né, você perceber que apesar de você aumentou a curva de retorno venoso, mas isso não traduziu a melhora do débito cardíaco. Se você olhar da curva da esquerda, você tinha uma PVC mais baixa, você aumentando a curva de retorno venoso, você consegue aumentar o débito cardíaco. Então, apesar dessa interação não ser linear, como o Rafa trouxe, né, existe esse grau de correlação. Então, mas aí, quando você está deslocando ele de ponto, você está deslocando o ponto da curva, você vem para cá, aí você vai para lá, mas aí após dar, não tiver curva. Você está vendo onde ele está indo, onde ele está se comportando. Você concorda que o cara aqui, ele estava aqui, você deu volume, e ele veio para cá, você falando, ele deslocou mesmo. Mas você já deu volume. Pensando no retorno venoso na forma, se a gente tem o volume até aumentar a PVC, seria o surrogate do lado direito, a gente vai diminuir o retorno venoso, porque é menos que a gente está aumentando, né? Então, mas não ajudou, não. Talvez eu tenha diminuído o retorno venoso porque eu estou com mais pressão para chegar. Acho que a pergunta é como é que você usaria isso sem ser com fluid challenge. sem ser fluid challenge. É porque ele só fala bem inglês, entendeu? Eu vou assim, não usar com fluid challenge. Se você tiver que falar no projeto, você não usa só o Não, se eu posso fazer débito cardíaco. Só do débito. Não, não deve. Um dos métodos que, eu não sei se é esse, acho que era esse, um dos métodos que você pode fazer trabalhar a resposta ao volume é o delta PVC com variação respiratória. Então, conforme o paciente respira e você vê variação da PVC, mesmo no paciente em ventilação mecânica, ele é como se fosse um delta PV. E a variação superior a 1 milímetro de mercúrio, naquele ponto do Z, sugere resposta ao volume. Problemas. Tudo corte que é baixo, suou. Porque você fala assim, se ele tem menos do que 50, ele não responde a volume, mais que 200 ele responde, você consegue entender quem que é e quem que é. Um ano não precisa nem chegar. Cortes que é, aumento da pressão de pulso de 5% quando você faz pausa respiratória.
5%, velho. Não consigo definir 5%. Não é tão fácil. Então, vão se variar muito. Se passa muito com esforço, isso já não é mais válido. Então, a gente acaba não... Então, é uma coisa possível, fazer delta PVC com uma variação de resposta. Mas a gente também acaba usando pouco, porque no trecho que você quer levar, geralmente ela mais para ele já perde um pouco, mas ele é possível sim. Ver o como ele anda nesse gráfico ajuda a gente a entender o todo, ajuda mesmo. A gente dá um pouco de medo da gente estar aí sim usando uma coisa e depois você perceber que eu não devia ter feito. Aí eu acho que eu virei para uma época e pedi a minha pergunta. Eu vou te falar, se você fala, eu não quero, tá bom, mas eu juro, você olha essas coisas, elas são animais. Mas toda vez que eu olho ela, eu não olho e explico. Eu digo, olha assim, eu tenho que parar de pensar. Vocês estão habituados? Mas tudo. E aí? Vai dar para você, perguntando, né? Me explica isso, me explica o que é essa, por que é essa? Tem uma coisa para lá e uma para cá aqui. Que X é esse, velho? Se é isso, a gente mostra assim, isso é uma coisa interessante. Toda vez que eu olho, ela fala, vai ser legal, tá? E aí, fica aí. Quem vai explicar isso aí? Poxa, fala sim. Vai lá, difícil. Não, você já doido. Eu posso errar? Não pode? Você pode, porque eu não vou saber corrigir. Vai lá. Você quer fazer? As curvas são difíceis, é o que eu entendo assim de básico eu entendo de básico dessas duas curvas. Primeiro, Se ele falar alguma coisa errada, você não deixa parar. a primeira coisa é que o eixo X e o eixo Y, tanto da curva de Frank-Starling quanto da curva de retorno venoso são o mesmo. Então, é fluxo, ou aí tem outros nomes para fluxo, mas assim, vamos chamar esse aqui é de fluxo, e pressão. Então, já que as duas curvas têm o mesmo x e y, você pode sobrepor essas duas, você pode analisar elas duas. Explica só a curva. A da esquerda, lá em cima, é a curva do retorno venoso. Essa aqui é a curva de retorno venoso. Só me explica ela, e depois a outra é de Frank-Starling, que é de débito cardíaco. Me explica ela também. Por mais que seja básico, porque se a gente entender elas separadas, quando soma, fica melhor. Tá. Então, esse PRA aqui é a pressão no ato direito, tá? E aí eu vou considerar que a minha pressão aqui embaixo, sendo que esse ponto de eixo X igual a 0 é a pressão do ato direito, eu vou considerar que toda essa linha aqui vai ser valores diferentes que a minha pressão de enchimento, pressão de enchimento sistêmico pode tomar. Então, se minha pressão de enchimento sistêmico for igual à pressão do ato direito, que é esse ponto aqui, eu vou ter zero de fluxo, que é o eixo Y. Então, o Y vai ser zero quando a pressão de enchimento for igual ao ato direito, e aí na equação que o Pedro colocou aqui, isso aqui vai ser zero, então o retorno venoso vai ser zero. Beleza, esse aqui é o ponto de retorno venoso zero. Quando a minha pressão de enchimento sistêmico atingir o valor, esse valor aqui em cima, vai ser o valor que eu vou ter meu retorno venoso máximo, o melhor que eu vou conseguir chegar. Se eu diminuir cada vez mais a minha pressão de enchimento, eu não vou conseguir melhorar esse retorno venoso. Então, eu chego num ponto de melhor retorno venoso possível, que é esse ponto de maior fluxo. Eu não vou conseguir, essa curva não continua indo para cima. Só, acho que você sabe o conceito, só trocar as palavras. O ponto onde a curva encosta ali no eixo X, esse daqui é a pressão de enchimento do sistema, que é a pressão no fluxo zero, que é o que a gente tinha definido. Todos os outros momentos são pressões de ato direito, são as variações de PVC. Imagina o coração, aqui é o coração parado, pressão de enchimento do sistema. À medida que o coração vai voltando a bater, ele está melhorando o débito cardíaco, logo estou diminuindo a minha pressão de via cava ou minha pressão de ato direito. Então, aqui são pressões de ato direito, quando a pressão de ato direito no fluxo zero, isso é pressão de enchimento do sistema. E aí, isso aí você consegue ir diminuindo até que você chega na PVC de zero, aqui a pressão de ato direito de zero, que acontece o que o Barletta tinha falado. Se eu continuar diminuindo mais do que isso aqui é um efeito cascata, não muda. A ideia da analogia com a cascata mesmo. Tanto faz se você continuar aumentando
a diferença da altura da cascata não vai mudar a velocidade com que cai, porque quem define é a gravidade. Por que não? Não, a gravidade sim, mas por que ali vai ser? Depois, né? Pô, achei. Tá. Marco, e aí, deu para entender a primeira? Explique suas próprias palavras. Não senti Eu não senti nenhum filme mesmo. Deixa ele elaborar, ver se eu entendo. Deu. Eu só tenho uma dúvida, que eu acho que é meio básica, mas eu tenho. Podemos parar de gravar, porque ninguém fica exposto a nada, e aí você pode fazer. Eu- Se incomoda? Agora nós estamos no também, tá?